Então, um pouco, muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito feliz de verdade estar aqui hoje, em cima desse palco, aqui, contribuindo um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu estudei bastante para resolver um problema. Agradeço Local Web, PHPSP, por estar aqui hoje, nessa tarde, com vocês. Vou falar para vocês de Optical Mark Recognition com PHP. Deixa eu me apresentar também, claro. Meu nome é Jansen, eu sou desenvolvedor desde 2007, aprendi a programar na escola, no curso técnico de desenvolvimento de software. Sou pai de um rapazinho, organizador da comunidade PHPMG. Eu sou dono de uma empresa, fundei uma empresa de desenvolvimento de software, uma fábrica de software lá em BH. Toco viola caipira. E formei, né, sou analista de sistemas pela UNA, em 2011, e me especializei, fiz uma pós-graduação em design de interação. Então, você está vendo aqui um programador que inventou de mexer com design também um pouco. E o objetivo mesmo aqui é compartilhar a experiência com vocês. Contextualizar o motivo que eu comecei a mexer com Optical Mark Recognition. Eu trabalhava numa empresa, Sebrae de Minas. Eu trabalhava lá. E o Sebrae ele oferecia... O objetivo dele é fomentar empreendedorismo e tal. Então, assim, a gente oferece muito curso, consultoria, faz palestra no estado de Minas todo. O contexto lá de Minas, então, assim, são 853 municípios no estado. E aí, todo curso que a gente dava, palestra, seja de 100 pessoas, 50 e tal, a gente queria saber se as pessoas estavam gostando, se não estavam gostando dos cursos que estavam sendo oferecidos na empresa. E, né, quando eu entrei lá, o método de saber se alguém estava gostando de alguma coisa ou não estava era um questionário. Né, um método simples, papel, você entrega lá na hora que o pessoal está fazendo, no final do curso, e eles respondem. Esses papéis, né, desse questionário, esse aqui era um questionário que era utilizado lá na época. Isso foi em 2014. Esse questionário, final da palestra, juntava tudo, enviava um malote lá para a sede, em BH. Tinha lá alguns profissionais que ficavam por conta de fazer a leitura, digitar e gerar um arquivo Excel. Esse trâmite, né, tinha os problemas que já foram identificados na época, que era, poxa, demorava muito tempo, precisava de muita gente, muito tempo para poder digitar aquilo. Tinha erros de tabulação, né, pensando que tinha mais ou menos umas 10 pessoas que faziam isso, ficava digitando nessas planilhas. Então, assim, gastava muito tempo para conferir, tempo, dinheiro, demorava, né, para sair o resultado, porque ia lá para a sede, tal, uma semana depois que vinha o resultado a respeito da pesquisa, daquela palestra que foi feita. E baixa performance. Só para vocês terem uma ideia, que eu fiz esse apanhado, foi em 2014, 2015. Naquele ano, o Sebrae ele tinha feito 3.300 cursos, 3.308 cursos, palestras, consultorias, enfim. 3.300 cursos sendo avaliados no estado inteiro. Cada curso nós tínhamos uma média de 10 pessoas para cada curso. Né? Então, tinha 33.080 fichas, né, para poderem serem digitadas lá pelo pessoal da sede. Cada questionário, o questionário nosso tinha 10 perguntas. Então, era 330 mil respostas que eram tabuladas lá naquele Excel. E a gente queria resolver aqueles problemas de performance, de demora de entrega, enfim. E antes, né, de desenvolver as coisas, procuramos descobrir tecnologias novas para poder desenvolver isso. Então, a primeira coisa que veio, poxa, vamos desenvolver um aplicativo. Em vez de, para quê, né? O pessoal fica mexendo em papel, coisa velha. Pega um aplicativo lá, faz e o pessoal responde por lá. Ou então, teve as ideias. Teve uma oficina de design, né? Eu aprendi isso até na pós, uma oficina de design sprint, que todo mundo começou a idealizar as coisas. Vamos fazer um totem. Pô, põe um totem lá na porta do evento. E aí, na hora que o pessoal estiver indo embora, vai lá e fala se gostou ou não gostou e tal. Mas era 10 perguntas. Ou então, por e-mail. Ideia, para quê, gente? Vocês estão usando papel? Manda um e-mail para a galera, aí depois eles vão e respondem. Então, começou a ter problemas.
O celular, depois respondo. Preguiça. Não tem celular, isso aqui é um contexto real. O Sebrae, né, é um município que tem uma capilaridade muito grande. Então, tem gente que realmente não tinha celular para poder baixar o app, nossa, para poder, ou então acessar a internet, enfim. Totem é caro, né, pelo mesmo motivo. Né, são cursos e palestras feitos no interior de uma cidade de 2.000 pessoas. Então, essa logística, ficar espalhando token, não ia atender para o nosso contexto. Né? E-mail também foi o que a gente imaginou fazer na época, só que caía em caixa de spam. A verdade é que o retorno era pouco. A gente precisava de saber o que as pessoas estavam sentindo quando aplicavam os cursos. Tinha gente que não tinha e-mail, tinha gente que via o e-mail e não respondia. E aí, como resolver esses problemas, a gente foi continuar pensando e falando, poxa, o questionário funciona bem. Né? A forma de captar a informação funciona perfeita. A gente pega no momento certo, na hora que acabou um curso, tem lá um papel, até a pessoa que não tem costume de avaliar palestras, cursos e tal, está um papel lá, múltiplas escolhas, marca assim, rapidinho, entrega. Então, a forma de captar é boa. O nosso problema, na verdade, era na hora de tabular e extrair informação. Né, igual a gente está aqui com o Join para poder todo mundo palestrar e tal. Você pode entrar lá agora, pessoal, ver lá. Né, um evento aqui, tem mais de 100 pessoas. Ainda tem 4, 5 avaliações lá nas palestras da manhã. Então, assim, isso aqui no contexto, se todo mundo aqui tem smartphone e tal, gente, né? Agora, no contexto de Minas Gerais, onde que a gente fazia isso, já não ia atender muito bem fazer um aplicativo e tal. Então, assim, a ideia começou a falar, não, cara, não vamos sair do papel. E é aí que entrou o que eu estou falando aqui da palestra hoje. Que veio, poxa, a gente tem que não resolver o problema, não é mexer na captura do dado, mas sim na forma que a gente está alimentando. E aí, vamos automatizar. Automatiza como? Não fazia a mínima ideia naquele dia. Falei, poxa, Google me falou OMR. Não, comecei a pesquisar o que era OMR, e aí eu descobri que OMR é um processo de captura de dados marcados por humanos a partir de formas de documentos, tais como pesquisa e teste. Isso aí é uma definição que está lá no Wikipedia. Tá. Como é que ele funciona? Você tem para coletar dados de um papel marcado. Então, coleta dados de questionário, ou então correção, né, de gabarito de prova, também é aplicada essa técnica, né, que tem um questionário e 3 marcações, ele vai entender que esse X aqui está preenchido, né, e vai me dar um output digital sobre isso. Ele tem uma essência que é o seguinte, você pega algo físico, né, um papel, passa num scanner, esse scanner vai te dar imagens, JPG, TIFF, GIF, qualquer outra coisa, vai passar nesse algoritmo de OMR, e ele vai me dar o output de JSON, ou CSV, ou XLS, enfim. Isso que é o tal do OMR. Então, fechando o que é algo que transforma analógico para digital. Ali ele vai identificar que isso aqui veio falso, que isso aqui está true. Acho que qualquer problema que a gente lidar e assim, qualquer solução que a gente começa a encontrar, o primeiro passo que a gente não foi sair desenvolvendo igual um doido, foi assim, vamos procurar coisas que já existem, né? Acho que pela essência da empresa, né, do Sebrae, a gente sempre trabalhou tudo com MVP. Então, cara, vamos ver, tem alguma coisa no mercado funcionando? E tinha, naquela época tinha. Era um software que você tem em Python, chama SDAPS, ele está lá até hoje, sdaps.org, está aqui embaixo. Ele funcionava assim, via linha de comando, eu passava a imagem a partir de um formato dele, e ele me dava um output CSV. Esse formato dele é um tal de LaTeX, que eu fui descobrir isso aqui no dia que eu comecei a mexer com SDAPS. Aí eu vi que ele usa para várias outras coisas. Esse aqui é uma instrução do SDAPS que eu fiz o teste. Você tem que escrever, na verdade, você precisa de escrever seu formulário nesse formato aqui de LaTeX.
E aí você chama lá SDAPS, o seu projeto, setup, passa o seu texto, aí ele gera um formulário, esse formulário nesse formato, você tem que imprimir ele e entregar para as pessoas. Ele é bem restrito assim, você tem que fazer desse jeito feioso aí, com essa fonte e tal. E aí ele, né, que ele te dá esse PDF para você poder mandar para a gráfica, imprimir e entregar para as pessoas. Preencher. Só que o nosso questionário do lado esquerdo, putz, não tem nada a ver com o que o SDAPS dava. As perguntas, tinha tipos de perguntas que não dava para poder adaptar. E aí, a gente precisou de adequar, né, esse formulário nosso no formulário do SDAPS. Qual que foi meio que a saída? A gente tirou, imprimimos esse PDF, aí editamos esse PDF na raça e colocamos, né, a logo do Sebrae em cima, as perguntas, mas sempre mantendo essas caixinhas aqui, ó, nas suas posições corretas. A gente tinha toda a área para poder mexer. Foi um jeito. A gente customizou para poder usar a solução de mercado. E aí eu precisei de adequar esse código SDAPS ao PHP. O adequar que eu falo é chamar mesmo o executável lá do SDAPS no PHP. Aí eu até criei na época, eu fiz um SDAPS PHP, mandei lá para o meu GitHub, comuniquei o pessoal da organização lá do SDAPS, tal, falei, gente, estou fazendo esse negócio aqui. Era basicamente uma classe com vários métodos estáticos que chamava as funções lá dentro desse SDAPS. Aqui um exemplo, né? Eu tinha que fazer esse add project, colocava a minha imagem lá, que o nosso output do nosso scanner era o TIFF, e aí chamava esse método recognize aqui, que na verdade chamava um método daqui comando SDAPS, recognize, e ele me dava uma saída .csv. Esse é um outro ponto, o SDAPS só me responde CSV. E, né, como solução de mercado, assim, tem vários problemas. E um deles começou a incomodar, porque a gente chegou a rodar isso em algumas turmas, lá, um número de 100 cursos, a gente testou esse SDAPS. Ele estava começando a demorar um pouco. A gente tinha esse TIFF aqui também foi um formato novo que eu aprendi, que é um arquivo com várias imagens dentro. E ele, assim, com 10, estava demorando uns 2 minutos assim, para poder processar. Ainda, né, claro, era mais rápido que as pessoas digitando, mas depois que a gente começou a escalar e vender isso para a empresa, não, estão resolvendo um problema de performance e tal, 2 minutos já começou a incomodar. Não incomodava, agora estava, né? O questionário que eu falei que ele é engessado, a gente teve que adaptar o nosso questionário no modelo deles. E aí que começou a me incomodar muito, que foi esse lance do CSV truncado. Se ele não fazia a leitura, ele simplesmente devolvia branco, sabe? Ele não falava que tinha dado erro. Então, em resumo, eu não sabia se a pessoa não marcou determinada resposta ou se ela marcou e foi erro de leitura. Então, ficava sempre com essa dúvida. E eu aprendi, mexendo tanto, eu fiquei uns 6 meses mexendo com código Python, tentando arrumar, tentando descobrir as coisas, e aí eu aprendi como que funciona a técnica de OMR, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E quando eu aprendi, falei, cara, primeira coisa, vou fazer isso com PHP. Vou fazer com PHP porque eu gosto de PHP. E eu falei, mas não, cara, além de fazer com PHP, eu vou fazer um código que reconhece qualquer formato, e eu quero que ele seja rápido e que ele me dê um output de JSON, porque eu estava puto já de mexer com CSV. E aí fui estudar como que funciona a técnica do OMR, e eu comecei, inclusive, a resgatar algumas coisas que eu aprendi lá no ensino médio e tal. Que ele faz? É análise de pixels, mais nada. Vamos imaginar aqui uma marcação toda certinha, que o cara faz o X certinho dentro do quadradinho, tá? Que é 10 pixels, se você amplia, né, então ele tem 10 pixels de largura por 10 de altura. E a pessoa faz um X aqui. Na hora que você vai fazer essa leitura dessa imagem, nesse exemplo, se vocês quiserem contar aí, ó, aqui tem 80
pixels brancos, que não foram contados aqui, e tem 20 pretos. Eu contei para poder fazer essa palestra. Tá? E aí, como é que ela funciona? Eu preciso de definir uma tolerância para considerar se uma marcação é válida ou não. O que é? Eu faço uma leitura nesse conjunto de pixels, descubro quantos são brancos, quantos são pretos, tiro um percentual e falo true ou false. Basicamente isso. Eu tinha um outro problema agora, como ser rápido. Rápido porque um formulário lá que digitalizado lá dá 800 pixels de largura por 1.200 de altura. Então, assim, é pixel para caramba para poder ser lido de 1 a 1. Qual desses conjuntos de pixels deveria ser lidos para poder serem contados? Essa era a pergunta. Eu não sabia. E aí eu vi que teria como fazer utilizando um mapa. Um mapa seria algum recurso para que eu saiba já quais são os pixels que eu tenho que começar a contar, aonde que começa, aonde que termina, para poder ser mais assertivo. Chegou a imagem, eu já vejo no mapa e eu vou contar esse conjunto de pixels. Ele faz exatamente as coordenadas de uma imagem, ele me informa onde que eu tenho que ler. Vou explicar isso mais na frente. Um exemplo de mapa no JSON, esse aí que eu coloquei, que, poxa, tem um alvo, o Y1 e o Y2, 430 e 470, X1, X2, 770, 810. Então, olhando essas duas posições, cairia mais ou menos aqui, né? E o X2 está aqui. Aí eu tenho um ID falando que ele é tipo retângulo, ou seja, eu tenho que ler os pixels dessa área. Só que eu tenho que ler esses pixels em relação a alguma coisa. Tá? Ele é 40 pixels abaixo em relação a quê? Aí eu tenho que saber, em relação a algum extremo, algum ponto de extremidade. Você já deve ter visto em gabaritos de escola, tal, que você preenche, então que tem aquelas, nas extremidades, assim, tem uns quadrados pretos, assim, embaixo tem umas marcações, aquilo lá funciona como guia, para na hora que você lê, você descobre onde que está o pixel preto mais extremo, para você poder fazer o cálculo do restante. Basicamente é isso. E aí, aí o objetivo final, né, uma vez com a leitura, sabendo onde que eu tenho que ler os pixels, e aí aplicando essa tolerância, né, eu consigo dizer que um está true, o outro está falso, aqui está falso. Inclusive, consigo capturar algum texto escrito lá no questionário no momento. É mole só implementar, e aí né, o conceito é fácil, mas não é tão simples assim. Acho que eu... comecei a ter problemas. O que acontecia? Digitalização torta. O scanner chegava lá, os questionários lá dos municípios, lá das respostas, chegavam lá, colocavam no scanner, a bandeja estava torta, passava aquilo e não conseguia marcar. Lia o mapa me falava que era aqui assim, aí eu ia ler essa área de pixel aqui, na verdade não tinha nada digitado, era branco, eu falava que ele não marcou ótimo. Um dos problemas que a gente começou a fazer, poxa, né, como era lá na sede, vai falar, ajusta a bandeja do scanner aí. A pessoa ajustava e não conseguia resolver o problema. E aí eu descobri que daria para corrigir com uma fórmula matemática. Aí que eu comecei a ver que, poxa, coisas que a gente aprende lá no ensino médio, como é que aplica. Eu descobri que para poder descobrir o ângulo de inclinação da reta x em relação a y, a tangente da y, de uma digitalização correta. E aí, então, né, esse meu exemplo aí deu 45 graus. E aí, quando vem alguma coisa torta, eu faço a mesma comparação, né, em relação aos extremos. Então, deu 35 graus. 45 menos 35 deu igual a 10. Como o valor deu positivo, eu preciso de rodar a imagem no anti-horário. E aí, eu conseguia fazer leitura. Um outro problema era quando fazia a impressão de escala reduzida.
não era nem na hora do scanner, era na hora que a pessoa confeccionava aquele formulário, mandava para a gráfica, aí, na verdade, né, o conceito nosso nem era na gráfica, não, mandava lá para o município lá de Uberlândia, que a impressora que tinha, eles pegavam o PDF e imprimia. Aí, em Belo Horizonte, a impressora que tinha, eles imprimiam. E aí, cada impressora de um jeito, uma era HP, outra era qualquer outra coisa, então ficavam uns formulários maiores, outros menores. Teve casos da pessoa, para poder economizar papel, imprimiu os 2 formulários no mesmo papel e depois cortou, enfim. E aí a gente também falou... fui fazendo pesquisa como é que poderia resolver isso. Eu descobri que também tinha jeito de corrigir isso com uma fórmula matemática. Também tem que descobrir a distância entre os 2 pontos, de uma digitalização correta. E aí eu pego os extremos de uma expressão de escala reduzida e tiro a diferença, que deu lá 700 pixels. 700 pixels representa 35%, então eu tenho que ampliar essa imagem em 35%. E aí eu aplico o mapa para poder fazer a leitura dos blocos de pixels para poder descobrir se é true ou falso. Agora, eu tive outro problema que vinha, que o pessoal ligava para a gente e falava, pô, mas não está lendo esse questionário. Na hora que eu ia ver por que não estava lendo, é porque alguém colocou de cabeça para baixo. Aí esse eu falou, não tem fórmula matemática, pessoal, pelo menos isso aí, vocês me ajudam, colocam isso na ordem certa e manda para a gente poder rodar o algoritmo. Agora falhou aqui o passador. Um algoritmo desse consiste nessas etapas. Carregar a imagem, aí eu carrego o mapa JSON, que vai me falar quais as coordenadas dos pixels, aí eu avalio cada alvo com percentual preto e branco. Então, se a tolerância for maior que X, lá que eu defini, é true, se não é falso, gera output. Antes ele estava assim, e aí, quando veio esses problemas de digitalização torta, de ampliar e reduzir, eu precisei de adicionar mais algumas etapas. Então, que é calcular a distância entre os pontos, calcular o ângulo de inclinação, encontrar a posição, calcular de novo, eu tenho que rotacionar. Quando eu rotaciono, eu tenho que ver ela de novo, porque aí pode ser que ela está reduzida e torta. Então, eu tenho que aplicar essa técnica 2 vezes, para aí sim eu ler o JSON e ver quais pixels que eu tenho que analisar. E ao implementar o resultado desse script que a gente desenvolveu lá, antes a gente tinha um tempo muito alto de digitação, o erro errava muito na hora de tabular, tinha mais ou menos uma performance assim, de uns 300 por mês que a gente fazia. E depois a gente aumentou 6 vezes, já consegui, passando o questionário. Ainda continua, a forma de captura, manda tudo para a sede e passa dentro do scanner, só que a nossa entrega, por exemplo, já era totalmente digital num site que a gente fez lá, que tinha uns gráficos, tudo bonitinho. Então, começamos a fazer 1.800, quase 2.000 leituras de forma imediata, E aí que isso me inspirou, poxa, eu fiz esse script todo aqui, tive um trabalho danado, conversei lá com o pessoal do meu chefe e tal. Falei, cara, isso aqui pode tem gente passando por esse mesmo problema. E aí eu criei um repositório, minha conta do GitHub, OMR, que ele chama. Lá no LaML eu consigo explicar um pouquinho como é que qualquer um pode começar a utilizar. E aí publiquei na minha conta do GitHub. Aqui eu deixei esse exemplo, que o código é simples, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu tenho assim, lá no código eu tenho uma classe abstrata, que é scanner. Ela obriga a implementar esses métodos. Esses métodos abstratos aqui, igual o top height, é justamente quem
o scanner aqui, né, uma classe scanner, vai usar alguma biblioteca de leitura de imagem. No caso aqui do PHP, eu estou usando o ImageMagick. Então, mas pode usar o GD ou qualquer outro que existir. Aqui vai estar a implementação de como que descobrir qual que é o topo mais alto à direita, qual que é no canto inferior à esquerda, como é que faz uma leitura de um retângulo, de um círculo, pegar texto, fazer esses ajustes e tal. E aí o método scan, que tem o código está omitido aqui, mas ele é a parte um pouquinho maiorzinha, que de fato faz essas comparações, né, de quantos por cento é preto, quantos por cento é branco. Nessa mesma classe tem a implementação aqui de 2 métodos, que é os métodos que eu estava falando, de cálculo de distância, que é tinha que descobrir o ângulo em base de uma tangente. Eu não sabia mesmo como é que fazia isso. Busquei na internet e descobri que, poxa, o PHP tem. Ele já tem uma função lá de... Na verdade, eu descobri a fórmula, né? Aí a fórmula era a raiz quadrada da potência, da diferença do x e do y. Aí eu apliquei, poxa, não dá certo. Se você quer descobrir, né, qualquer distância entre 2 pontos no plano cartesiano, está aqui a fórmula, tranquilo. E também para calcular o ângulo entre 2 pontos, que aí no PHP já existe essa função, que eu passo a diferença, né, faço o cálculo todo, arco da tangente e rad 2 deg, funções matemáticas que eu achei que eu nunca ia usar na minha vida e usei nesse projeto. O que eu falei no anterior. Eu usei o ImageMagick, que é uma extensão do PHP. Se você vai rodar por padrão, não tem, então você tem que instalar essa extensão. Ela usa... O ImageMagick é um software livre, né? E aí eu tenho uma extensão do PHP que utiliza algumas dessas funções do ImageMagick. Mas assim, a implementação, uma vez com esse projeto, né, o MR que está lá no meu GitHub, você instala via Composer, Composer install. Você basicamente instancia a classe de scanner. Eu fiz uma questão para poder ajudar no dia do desenvolvimento, que é fazer o debug. O debug aqui é mais assim, ele me dá um output da onde que fez a leitura de pixels. Então aí eu uso uma função de escrita do ImageMagick para poder sobrescrever uma imagem. Isso é possível de fazer com o PHP. Aí eu digo qual que é a imagem. Aqui eu instancio o meu mapa, que é um JSON. Eu rodo o scanner e ele vai me dar um resultado aqui, que vai ser um array PHP. Aí eu coloquei essa foto aqui, justamente para mostrar que lá no projeto, lá jansenphilippe/omr, se você fazer o clone dele lá, tem até um Docker Compose. Esse Docker Compose aqui, ele já usa a imagem padrão oficial do PHP. Aí tem esse Dockerfile aqui, que faz a instalação da extensão do ImageMagick na versão adequada e tal. E se você rodar aqui, né, aqui dentro da pasta bin, ele usa o Symfony Console, um pacote do Symfony, para poder dar esses output bonitinho aqui, com essas tabelinhas e tal. Mas, se você fizer lá agora, né, fazer o scan lá no diretório example, tem um response.png e tem um mapa dele. Então, se eu fizer isso e dar um scan, ele vai conseguir já te dar que o satisfação ruim não está marcado, que o satisfação regular não está marcado e que o satisfação ótimo está marcado. Aí esse é o output, que é coisa do Symfony lá, umas firulinhas. E aqui, do lado direito, é o debug, o que eu falei anteriormente. Então, na hora que eu estou fazendo esse processamento, eu dei aqui menos debug, justamente para poder... Ele gera esse debug.jpg aqui. Eu fiz ele fazer isso. Só que ele gera, em base da imagem, ele mostra aqui que eu analiso, para poder descobrir qual que é o pixel preto mais à direita, eu analisei toda essa área e esse verdinho aqui é o pixel
mais extrema superior direita. E a mesma coisa aqui embaixo. O pixel mais abaixo à esquerda, esses 2 pixels que fez tipo um mapeamento para poder descobrir o resto, né? Então, se esse pixel está aqui e esse pixel está aqui, a minha análise, eu vou analisar essa área, vou analisar essa área, essa área, essa área, essas 2 áreas, e buscar isso aqui, que eu também salvo numa imagem à parte. Não, aqui a palestra se limita ao OMR, né? Optical Mark Recognition. Eu não cheguei a fazer OCR, mas que é possível com Python. Eu já vi biblioteca que faz isso, né? Aí, poxa, gente, o código está no GitHub, nem me deu o trabalho de ficar explicando o código profundo aqui. Aí eu queria só trazer um pouco a palestra aqui para um lado mais colaborativo, né? De incentivá-los mesmo a ajudar de alguma forma. Eu hoje, né, agora estou trabalhando na organização do PHPMG, então estou respirando bastante esse ar de ajudar e tal. Só que esse projeto foi um dos primeiros que eu contribuí. Até então, meu GitHub era um deserto. Só tinha estrelas, só marcando os outros, seguindo os outros, mas a minha parte não tinha publicado nada, né? E aí, quando eu publiquei, eu tenho um blog, aí eu fiz um blog, e assim, é outra coisa que eu recomendo pra caramba, quem não tem, quem tem vontade, faz, porque é uma forma de aparecer no Google, com esse blog, com esse título, assim, o WordPress. Instalei, peguei a instalação mais simples, o importante era o conteúdo. Fiz o título, instalei até uns plugins de SEO, porque eu queria realmente aparecer no Google como alguma referência de OMR com PHP, que não existia. E realmente apareci. Eu apareci em primeiro lugar, no orgânico. Se você coloca lá OMR with PHP, está aqui meu GitHub, aqui embaixo está o blog, mas né, algumas técnicas de SEO que me linkaram aqui. Aí tem outros, né, outros resultados. Essa foto aqui tem 1 ano já, não sei como é que está hoje. Mas o fato de eu ter aparecido no Google, isso começou a dar relevância. Poxa, Jansen Felipe. Não, o Jansen Felipe é um dos caras, um brasileiro maluco lá que está mexendo com OMR, com PHP. E eu realmente tomei visibilidade mesmo, pessoal. Eu recebi, esse foi um dos e-mails que eu recebi, que foi esse tal desse Mohamed aí, mandou um e-mail para mim. Mas, caraca, veio pra coisa, como é que eu vou conversar com esse cara? Nem sei falar inglês direito e tal. E aí ele mandou falando que, poxa, eu tenho esse formulário aqui, eu queria implementar. Foi um projeto que eu fechei. Assim, eu comecei contribuindo com o negócio, assim, por contribuir mesmo. E aí chegou um cara, esse Mohamed, foi e a gente fechou um projeto. Então eu fiz o código para ele, ajudei e tipo, ganhei dinheiro, né? Ganhar dinheiro com comunidade. Eu não ganhei dinheiro diretamente, mas de uma forma eu consegui depois. Bom, foi isso que eu queria contribuir para vocês, pessoal. Boa tarde. Perguntas? Aqui. Ali. Espera aí que o pouco vai pegar o microfone, né? Agora foi. Espera aí lá na frente primeiro. Vamos que vamos. Depois continuam levantando as mãos aí. Tem tempo para 3 perguntas. Boa tarde, parabéns pela palestra. 2 dúvidas. Você fez o código verificando se o usuário preencheu como um X, não é isso? E se ele preenchesse de outra forma, assim, por exemplo, uma bolinha, ou preenchesse o quadrado todo, o que aconteceria? E o que impediria, vamos supor, você implementou esse código todo, mas vamos supor, o que você não substituiu às vezes por um Google Forms, alguma coisa, alguma aplicação hoje que já é mais popular, por exemplo? Boa pergunta. A respeito da marcação, cara, na verdade, a estratégia para você ter mais assertividade, isso. Ou você diminuir o tamanho dessa caixinha, né? É um caminho. Só um parênteses que eu não falei. Isso aqui não é ele não vai te dar uma 100% de certeza. Esse é o primeiro ponto. O MR ele vai conseguir 99,9%, que era o que a gente conseguia, mas sempre saíam.
E aí eu diminuí minha tolerância. Então, se eu diminuo minha caixinha, a pessoa tem menos espaço para poder colorir, e aí eu consigo ter uma assertividade boa. Aí eu consigo jogar uma tolerância de 60%, sei lá. Outra pergunta. Perfeito, Google Forms. O que acontece? Cara, é também a forma de aplicação, porque o Google Forms você só muda o jeito de colher o dado, né? Esse aqui é um jeito rudimentar, tradicional, você entrega lá o papel e a pessoa... Então, o que daria, né, para fazer, integrar com o Google Forms, era jogar esse output lá dentro, via CSV ou API do Google. Primeiramente, boa tarde. Eu queria dizer uma coisa. Você não chegou a comentar, mas na questão de quando você puxa pelo JSON e diz se é true ou false, a marcação da pessoa, você não chegou a comentar se ela marcasse duas alternativas, se acontecia de simplesmente eliminar. Isso vai acontecer, então, com o PHP que você inseriu isso? Na verdade, esse teste, né, de se ele marcou duas ou uma, aí fica a cargo da sua aplicação. Se você recebeu duas, no caso nosso lá, né, lá no Sebrae, se eu recebia duas marcações true, eu dava um erro, né? Só para vocês verem, a gente desenvolveu uma interface web para que a gente possa, via amostragem, pegar esses erros, sabe? Então, vinha duas marcações que o cara fez, ou anulava, ou fazia coisa, mas aí é a regra de negócio da sua aplicação. A parte da biblioteca foi assertiva, né? Ele falou que as duas estão marcadas, então, teoricamente, tá ok. Isso é legal, tipo, usar em concurso. O pessoal que faz concurso de papel geralmente preenche essas coisas e, tipo, é bem utilizado para isso também ainda, hoje em dia. Mais alguma pergunta? Tinha levantado mais uma mão? Ninguém? Alguém? Foi-se? Então, uma salva de palmas para o Jansen aqui, pessoal. Obrigado. E antes da próxima palestra, eu vou chamar o Marcel rapidinho para ele dar um aviso aqui para vocês. Salve de palmas para o Marcel.